Olá, sejam bem-vindos à aula de introdução ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Meu nome é José Dom Carlos e sou especialista em desenvolvimento local e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, e moro na cidade de Itabira, Minas Gerais. Nessa aula, nós vamos explorar os conceitos e a importância do ODS 8 para o desenvolvimento sustentável dos municípios brasileiros. O objetivo deste ODS é, até 2030, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos e todas. O ODS 8 possui ao todo 10 metas que giram em torno de sustentar o crescimento econômico, economia inclusiva, sustentável e emprego decente, de forma a reduzir as desigualdades de renda e de oportunidade, possibilitando que as cidades alcancem o desenvolvimento sustentável. Para obter êxitos, é necessário que os municípios brasileiros promovam políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, a inovação e a geração de emprego e renda, garantindo a todos e todas o alcance pleno de seu potencial e capacidade. Abordaremos 3 conceitos importantes de maneira a nivelar o entendimento. O ODS 8 é trabalho decente e crescimento econômico. O primeiro conceito é trabalho decente. O que é? São empregos produtivos e de qualidade, com proteção social e um forte diálogo social. Trabalhos que geram renda suficiente e sem atividades insalubres, perigosas, inseguras ou degradantes. O segundo conceito é o crescimento econômico sustentado. É caracterizado por marcha persistente e consistente de taxa de crescimento econômico. Vem acompanhado de um ambiente econômico previsível e de menos incertezas. Isso possibilita planejar, poupar, investir e alocar recursos de forma eficiente. O terceiro conceito é desenvolvimento econômico sustentável. É o desenvolvimento econômico equilibrado entre o meio ambiente, sociedade e economia. Contextualizando o panorama Brasil do PIB per capita, observa-se a taxa de crescimento entre 1996 e 2008 houve variação positiva, com exceção de 2009, quando a crise financeira mundial surgiu efeitos na economia nacional. Apesar de crescer em 2010, a partir de 2012 ocorreu uma queda acentuada e tendência recessiva. Em 2017, houve uma leve volta positiva. Em suma, a taxa de crescimento do PIB Brasil é instável. O panorama de empregados no Brasil, de acordo com a metodologia usada pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua ou PNAD contínua, o estudante e a dona de casa são pessoas que estão fora da força de trabalho, o que equivale a 78,5 milhões de pessoas. Já a mulher empreendedora é considerada da classe ocupada. O gráfico do primeiro trimestre de 2020 apresenta os dados de ocupação, que é 82,4 milhões de pessoas empregadas. O panorama de desempregados no Brasil, a taxa de desocupação é a porcentagem de pessoas na força de trabalho que estão desempregadas. A média Brasil está em 14,6%, ou seja, em torno de 14,1 milhões de pessoas. A região que mais puxa essa média para baixo é a Nordeste, e a região que eleva é a região Sul. É importante que cada município brasileiro faça a sua parte, começando por um diagnóstico econômico-social, para que possa focar em políticas públicas de desenvolvimento. O ODS 8 possui 10 metas finalísticas e 2 de implementação. As metas finalísticas são aquelas cujo objeto relaciona-se imediatamente para o alcance do ODS específico. As metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança. Iremos falar das metas com a visão global, segundo a ONU, e com a visão nacional, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A meta 8.1, na visão das Nações Unidas, é sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto, nos países menos desenvolvidos. O Brasil, segundo a visão IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, é registrar um crescimento econômico per capita anual de 1,6 entre 2016 e 2018 e 2,55 entre 2019 e 2030. Os indicadores dessa meta são os responsáveis por ajudar a atingir
os seus objetivos, pois são eles que mostram se estamos no caminho certo. Para essa meta 8.1, temos o indicador taxa de crescimento real do PIB per capita. A meta 8.2, na visão das Nações Unidas, é atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obras. A meta 8.2, na visão Brasil, é atingir níveis mais elevados de produtividade por meio de diversificação e com agregação de valor, modernização tecnológica, inovação, gestão e qualificação do trabalhador, com foco em setores intensivos em mão de obras. Para a meta 8.2, temos o indicador taxa de variação anual do PIB real por pessoas ocupadas. A meta 8.3, na visão das Nações Unidas, é promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, incentivar a formalização e o crescimento das micros, pequenas e médias empresas, inclusive por meio de acesso a serviços financeiros. A meta 8.3, na visão Brasil e PEA, é promover o desenvolvimento com a geração de trabalho digno, a formalização, o crescimento das micro e pequenas empresas e médias e empreendedorismo e inovação. Para a meta 8.3, temos o indicador proporção de trabalhadores ocupados em atividades não agrícolas e informais por sexo. A meta 8.4, na visão das Nações Unidas, é melhorar progressivamente até 2030 a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança. A meta 8.4, na visão Brasil e PEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é ampliar a eficiência da utilização de recursos globais no consumo e na produção e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental de acordo com o Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis. Para a meta 8.4, temos os indicadores pegada material per capita e pegada material em percentagem de PIB. Pegada material são todos os recursos naturais reais que um país usa, também os importados. A meta 8 e o indicador consumo interno de materiais per capita e consumo interno de materiais por unidade do PIB. A meta 8.5, na visão das Nações Unidas, é até 2030 alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor. A meta 8.5, na visão Brasil e PEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é até 2030 reduzir em 40% a taxa de desemprego e outras formas de subutilização da força de trabalho, garantindo o trabalho digno, com ênfase na igualdade de remuneração para trabalho de igual valor. Para a meta 8.5, temos os indicadores salário médio por hora de empregados, por sexo, por ocupação, idade e pessoas com deficiência. O outro indicador é taxa de desocupação por sexo, idade e pessoas com deficiências. A meta 8.6, na visão das Nações Unidas, assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. A meta 8.6, na visão Brasil, é promover, proteger e garantir a saúde sexual e reprodutiva, os direitos sexuais e direitos reprodutivos, em consonância com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim, e os documentos resultantes de suas conferências de revisão, considerando as intersecções de gênero com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo. Para a meta 8.6, temos o indicador percentagem de jovens de 15 a 24 anos que não estão na força de trabalho, ocupados e não ocupados, não são estudantes e nem estão em treinamento para o trabalho. A meta 8.7, na visão das Nações Unidas, é tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado,
acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças, soldado e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. A meta 8.7 na visão Brasil, pelo IPEA, é até 2025 erradicar o trabalho em condições análogas às de escravo, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas. Para a meta 8.7 temos o indicador proporção e número de crianças de 5 a 17 anos envolvidas no trabalho infantil por sexo e idade. A meta 8.8 na visão das Nações Unidas é proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores imigrantes, em particular as mulheres imigrantes e pessoas em empregos precários. A meta 8.8 na visão Brasil é reduzir o grau de descumprimento da legislação trabalhista no que diz respeito ao registro, às condições de trabalho, às normas de saúde e segurança no trabalho, com ênfase nos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Para a meta 8.8 temos os indicadores: taxa de frequência de lesões ocupacionais fatais e não fatais por sexo e situação de imigração. O indicador 2 é nível de conformidade nacional dos direitos trabalhistas, liberdade de associação e negociação coletiva, com base em fontes textuais de Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e legislação nacional por sexo e situação de imigração. A meta 8.9, na visão das Nações Unidas, é, até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais. A meta 8.9 na visão Brasil é, até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável e responsável, acessível a todos e que gere emprego e trabalho digno, melhore a distribuição de renda e promova a cultura e os produtos locais. Para a meta 8.9 temos os indicadores: turismo em percentagem do PIB e taxa de variação e percentagem de empregos nos ramos de atividades relacionados com turismo sustentável no emprego total do turismo. A meta 8.10 é fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos. A meta 8.10 na visão Brasil é expandir de forma sustentável o acesso aos serviços bancários e financeiros para todos. Para essa meta temos os indicadores: número de agências bancárias por 100 mil adultos e número de postos de multibanco por 100 mil adultos. 8.10. O outro indicador é proporção de adultos 15 ou mais anos com a conta num banco ou em outra instituição financeira ou com serviço móvel de dinheiro. A meta 8.A, que é uma meta de implementação na visão das Nações Unidas, é aumentar o apoio da iniciativa de ajuda para o comércio para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio do quadro integrado reforçado para assistência técnica relacionada com o comércio para os países menos desenvolvidos. A meta 8.A na visão Brasil e IPEA econômica, ela não se aplica. Para a meta 8.A, na visão ONU, temos o indicador compromissos e desembolsos no âmbito da iniciativa de ajuda ao comércio. A meta 8.B, na visão das Nações Unidas, é, até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego das Organizações Internacionais do Trabalho. A meta 8B, na visão Brasil, é, até 2020, desenvolver e operacionalizar um plano nacional de promoção de trabalho digno para a juventude, tendo como marcos referenciais: primeiro, a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude; segundo, o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente; terceiro, o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho. E para a meta 8.B, temos o indicador: existência de uma estratégia nacional desenvolvida e operacionalizada para o emprego dos jovens como estratégia distinta ou como parte de uma estratégia nacional para o emprego. Então, como os municípios podem atuar na implementação deste ODS?
Os municípios devem conhecer, primeiro, qual é a vocação econômica do município. Segundo, quais as capacidades locais o município tem e ainda não foram exploradas. Especificamente, é importante, terceiro, realizar consultas e discussões com os principais atores institucionais do município, ouvir a todos e todas. Quarto, os gestores municipais devem ter conhecimento sobre o quanto se utiliza de recursos naturais e o quanto isso é transformado em produção. Quinto, aumentar os níveis de produtividade na economia local implica diversificar a produção, investir em infraestrutura, em tecnologia, inovação e qualificação de mão de obra. Sexto, os municípios também devem conhecer o volume de lixo gerado e reciclado, buscando o equilíbrio entre essas ofertas e demandas. Por último, desenvolver é preciso, mas com qualidade de vida e sem degradar o meio ambiente. Agradecemos a sua atenção e o nosso muito obrigado.